é um elenco que não é um elenco vencedor. Se você analisar esse elenco do Galo, chegou no momento certo e é um elenco vencedor. E ainda, ó, vale lembrar, o Matias Zaratio, que é um dos principais jogadores do Atlético, tá voltando. Ô, alegria nas pernas, eu vou falar um negócio pra você, alegria nas pernas. Você só se machuca. Ó, você tinha que processar o Galvão Bueno, Bernardo. O Galvão Bueno foi o responsável pela sua carreira desandar. A gente tá falando de carreira crescer, igual a do Daverson foi graças à mulher dele, a do Neymar com a Bruna Marquezine, e aí separou da Marquezine, despirocou. Você, Bernardo, depois do que o Galvão Bueno te chamou de alegria nas pernas, não sei onde foi parar a sua alegria, não sei onde foi parar suas pernas, não sei onde foi parar seu futebol. Tá terrível. Não consegue ser titular de time brasileiro e só se machuca. Mas ainda é um jogador que de repente pro segundo tempo dá pra contar. Aí no banco de reserva, seu Kardec também, que só por Deus Todo-Poderoso. O Kardec não... A gente comentou disso ontem, ele ainda não voltou, né? Não voltou. Não vai voltar nunca. Faz 8 anos que ele já voltou. Não voltou ainda. Teve ainda... Não dá. Deixa quieto. Até por isso que o Daverson foi contratado. Exato. Porque isso é importante a gente destacar do Atlético Mineiro. O Guipa comentou aqui, o Daverson tava lá encostado no Cuiabá, porque ele sai de um Palmeiras. Inicialmente, ele teve a procura de outros clubes, mas ele falou, pela gratidão que ele tinha, pelo vínculo, ele não quis se transferir diretamente para um clube... Rival ou de média expressão. Aí ele encontra no Cuiabá um destino, se torna o maior artilheiro da história do clube. O Cuiabá hoje está na zona de rebaixamento, ou seja, os 2 últimos anos, o Daverson foi crucial para a permanência do Cuiabá na Série A. Grande parte dos então, campeonatos. Assim, o Daverson foi crucial para isso. E aí o Galo vê uma oportunidade de mercado, que a gente tanto fala. O Corinthians teve essa oportunidade de mercado no início da temporada. O Tonhão da Fiel, quando chega, fala, traz o Daverson. O Corinthians trouxe o Pedro Raul. O Benjamin Bach, ontem, fez questão de ressaltar isso no post dele, exaltando o Daverson. Falou assim, lá no início do ano, o Tonhão quis trazer o cara, o Antônio Oliveira. E o Corinthians optou, ao invés de trazer o Daverson, trouxe o Pedro Raul. E ele até falou que jogaria no Corinthians. E ele falou que jogaria, exatamente. Ele deu uma declaração na TNT, perguntaram, e aí, Daverson, você jogaria no Corinthians? Hoje, já passado algum tempo... Eu sou profissional e a torcida do Corinthians, certa parte, comprou o barulho e falou, pode vir. Traz o Daverson, né? Eu acho, cara, mas eu tava falando da Aline quando ela falou que ele era subestimado. Ele fez por onde isso, gente? Então, exato. Agora mas eu acho que ele já tinha respondido no Cuiabá. No Cuiabá já. No Cuiabá. Peraí, vamos lá. Mas assim, uma coisa é você jogar no Cuiabá, outra coisa é você jogar no Palmeiras. No Palmeiras, gente, ele era muito mais lembrado pelas brincadeiras em campo, pelas atrapalhadas. Depois que ele fez o gol da decisão da Libertadores, aí sim, ele ganhou uma força, jogador de Libertadores, jogador de Milan. Mas assim, ninguém rasga dinheiro. Sim. Mas o Pedro Raul, cara, no México... Se a diretoria do Corinthians, por algum momento, não quis contratar o Daverson, foi porque o Daverson fez por onde na carreira dele, gente. Eu vou falar pra vocês. Mas não adianta, lá, Guipa, tudo bem. Beleza, acho que a maturidade já tinha chegado. Concordo com você nisso. Mas assim, já veio à tona, inclusive, né, que o Corinthians contratou o Pedro Raul sem ter uma prova de que o cara ia vingar. Porque... inclusive, eu esqueci agora o nome do jornalista da Transamérica. André Galvão. Não. Mauro Betti. Marco Belo. O Marco Belo deu... Cobre quem? O Corinthians. Marco Belo. Ele deu uma declaração num podcast falando que essa pessoa foi procurada e foi solicitado para ela fazer um scout positivo do Pedro Raul para ser negociado com o Corinthians. E o cara falou, eu não consigo montar porque o cara tem mais de 20 jogos e ele tinha um gol. Eu não consigo montar um scout positivo do jogador. E mesmo assim o Corinthians contratou. Então, nessa condição, você tem um Pedro Raul e um Daverson. Em ascensão no Cuiabá, né? A questão é ascensão, mas assim, beleza, tem a questão do folclore, mas numa questão dessa, vale mais a pena você apostar em quem? No Pedro Raul ou no Daverson? Aí é uma questão, que eu acho que a gente pode outro dia debater e tudo mais. Mas o fato é, o Galo percebendo que começou a funilar a temporada, momento decisivo, Copa do Brasil, Copa Libertadores. O brasileiro, o Galo, tá ali de certa forma tentando se manter num G8, porque sabe que se caso der tudo errado em Copas, o Flamengo vença a Copa do Brasil, o Botafogo vença a Libertadores, abre um G8 ao invés de um G6 no Brasileirão. E o Galo tá ali dentro. Então, o Galo está no objetivo de ir para a próxima Libertadores. E se conseguir um título, melhor ainda. Então, para conseguir isso, o que eu preciso fazer? Preciso reforçar meu elenco. Sim. Se o Hulk não tiver legal, se o Paulinho lesionar, quem é o meu centroavante hoje? O Kardec.
O Kardec voltou o ano passado e não vingou ainda. Agora, só uma adendo em cima disso. Aí traz o Daverson. Mas vamos lá. É muito fácil contar a história do FIP pro começo. Eu sou um cara que eu valorizo muito a parceria que eu tenho com o Benjamin. O Benjamin é um cara que eu gosto bastante, mas tem uma coisa que eu não faço é passar pano na cabeça de quem eu gosto. Eu sou o cara que eu falo o que eu penso. E pra mim, o Benjamin Bach, ele foi extremamente oportunista de dar uma declaração como essa. Porque, assim, é muito fácil a gente pegar e falar o Corinthians poderia ter contratado o Daverson, quando o Daverson vai lá e mete 2 gols. Mas quem garante que o Daverson faria 2 gols com a camisa do Corinthians? Quem garante que um cara que foi ídolo do Palmeiras daria certo na equipe do Corinthians? Quem garante que o Pedro Raul não poderia vir aqui e fazer dar certo? Pra mim, assim, ainda mais na fase que o Corinthians está, disputando pra não cair no Brasileiro, disputando pra ganhar um título e salvar a temporada. Chegar agora e soltar uma informação como essa, uma notícia como essa, cara, se a gente parar pra analisar, essa gestão, mesmo sendo fraca, fez muito menos coisa pior do que as últimas gestões que estão no Corinthians há um tempo. Então, assim, eu não crucifico. Eu critico coisas da diretoria do Corinthians. Mas essa situação específica, pra mim, o Benjamin foi mal. Mas é um ponto que eu quero levantar, que é o seguinte, que o Daverson estava lá no mercado à disposição para todos os times. O Corinthians, que é o maior rival do Palmeiras, um dos maiores, ele não se negou a ir pro clube. Então o Daverson tava lá de bobeira. E o Galo enxergou uma oportunidade. O Galo acreditou no cara. O Galo via aqui, eu preciso de um centroavante às vezes, um jogo amarrado, um jogo duro, eu preciso ter uma opção no banco. Hoje é o Kardec. O Kardec não tá entregando. Desde que voltou, não entrega. Sim. Então falou, vamos apostar no Daverson. Eu acho que toda contratação toda contratação é uma aposta. Mas você consegue calcular. Todas. Não, toda contratação é uma aposta? O Neymar chega no time hoje? Eu acho que toda contratação é uma aposta, porque às vezes você pode esperar muito de um atleta e existe sim, dentro de uma conta, uma possibilidade dele não render, dele não ir tão bem. Só que assim, eu acho que dá pra você minimizar com estudos essa aposta. Então assim, os riscos, exatamente. Você tá falando de um scout do Pedro Raul. Pedro Raul deu certo no Goiás, ele não deu certo no Vasco, ele foi pro futebol mexicano, ele não deu certo no futebol mexicano. Ele tinha 1 gol em 20 jogos, beleza, esses são números, né? Você pode apostar no Pedro Raul para trazer ele pro Corinthians e dar certo. Do outro lado, você tem o Daverson. Ele é uma figura meio folclórica do Palmeiras, jogou no rival, mas ele já estava um tempo no Cuiabá, jogando bem pelo Cuiabá, sendo importantíssimo para um time, querendo ou não, pequeno em relação ao Corinthians, né? Então, assim, você consegue analisar através dos números qual contratação seria mais assertiva. E aí eu acho que se tinha essa possibilidade de trazer ele, ia ser uma boa peça e talvez pudesse sim ajudar o Corinthians desde o começo do ano. Mas é aquilo, é sobre... eu acho que o Corinthians também era o grande rival do Palmeiras e o Daverson ainda está muito ligado à mentalidade da galera ao Palmeiras. E pro Galo, pra mim, até pro atleta, é um movimento mais assertivo do que vir pro Corinthians, por exemplo.